Tudo bem, gente? Boa tarde. Deixa eu botar o tempo aqui também para eu controlar. Vocês sabem que eu gosto muito de microfone, né? Então, eu ia começar minha apresentação por um lado, mas aí eu acho que tá todo mundo meio cansado, então eu vou começar por um outro lado, tá bom? Só um instantinho. Só para descansar um pouco, tá? É 1 minuto e aí a gente já conversa. Quando o apito da fábrica de tecidos vem ferir os meus ouvidos, eu me lembro de você. Mas você anda, sem dúvida, bem zangada e está interessada em fingir que não me vê. Você que atende o apito de uma chaminé de barro, por que não atende ao grito tão aflito da buzina do meu carro? Você no inverno, sem meias, vai pro trabalho, não faz fé com agasalho, nem no frio você crê. Mas você é mesmo artigo que não se imita quando a fábrica apita, faz reclame de você. Eu tive que parar porque é 1 minuto e meio dentro dos 15, fica difícil, né? Essa música não vem à toa, né, gente? Essa ia ser o meio da minha apresentação, mas eu achei legal começar porque Biopoder tem tudo a ver com o que o Gustavo trouxe pra gente, né? Eu acho que talvez eu quisesse ter a habilidade de falar que nem o Gustavo. Essa música ela é muito interessante, ela é do Noel Rosa, de 1900 e... Deixa eu abrir a minha apresentação, que aí ela vai ajudar aqui. Ok, não abriu. Acho que a minha apresentação está em branco, é isso? Cadê? 51? Então, acabei me perdendo, né? Mas essa música é de 1951. 51. Depois, se vocês quiserem, escuta a Bethânia cantando, que é muito bonito. Mas essa música é interessante porque a gente vê essa questão do como foi a mudança das máquinas entrarem na vida de tudo e ela tentar dominar... Ela não, né? De tentarem dominar a alma das pessoas, né? Biopoder é um conceito do Foucault e que ele vai tratar justamente dos dispositivos que vão permeando a vida das pessoas e das instituições, né? Como o homem, quer dizer, o homem e a mulher, né? Livres e misteriosos, tiveram que ser, mais humano não sei, né? Mas tiveram que ser controlados. Essa música dos 3 apitos a gente só ouve falar de um, né? É engraçado porque a mulher para quem ele está cantando essa música, ela não trabalhava nessa fábrica. Essa fábrica era do lado da casa dele. E quando ele ouviu o apito dessa fábrica, ele lembrava da mulher que trabalhava na outra fábrica, né? A gente conversou bastante esse tempo aí sobre essas formas de dominação. Eu não tinha planejado começar por aí, então eu vou pro Tanguy, tá, gente? Por que eu trago o Tanguy? Essa pesquisa aqui não é a minha pesquisa, na verdade. Foi pensada justamente para um encontro. É mais uma pergunta, então eu queria até falar menos do que o tempo de perguntas, porque eu queria trocar mais, né? Porque, de fato, as máquinas, elas são membranas. A arte é membrana, o papel do artista é membrana dentro desse contexto de biopoder. E mais importante do que biopoder é biopolítica. São
as máquinas feitas para controlar o nosso tempo. Me lembra muito a fala do Cleomar de ontem também. E aí eu trago o Tanguy porque o Tanguy para mim ele é muito caro, eu gosto muito dele, e ele vai falar das máquinas em vários pontos. As primeiras máquinas do Tanguy ele abordam tipo, máquinas que desenham, ele vai justamente questionar a arte, se é performance, se aquilo ali é uma máquina mesmo, se é instalação, mas não é tanto por aí. Eu trago ele porque assim, a obra dele são nitidamente máquinas, e tem uma coisa muito interessante, porque ele estava num período de Guerra Fria, né? O trabalho dele a gente pode ver dentro disso, assim, ele é um artista suíço relógio, pela autora Paula Sibila. Esse livro muito bom, né? O relógio ele é o símbolo, né, desse biopoder. É o símbolo do controlar, da máquina, do físico que controla a alma. E inclusive o Descartes, quando a gente pensa corpo e mente, corpo e alma separados, e que está bem nessa estrutura cartesiana, ele até usa a máquina como um exemplo disso, né? E aí o Tanguy ele tem esse trabalho que eu adoro, que é o Homenagem a Nova York, e que para mim ele estava muito nessa questão, isso aí é instalação, happening. Bem, enfim, ele, a partir desse trabalho, ele vai para Nova York, para os Estados Unidos, e ele começa a fazer máquinas que se autodestroem, diferente das outras máquinas, que geralmente estavam associadas com o fazer artístico mesmo. Essas máquinas se autodestruíam. E esse é o contexto da Guerra Fria, né? E aí eu penso, nossa, será que ele estava ali pensando nesses biopoderes dos estados, dos estados capitalistas, dos socialistas? E eu gosto de pensar que assim, ele faz uma homenagem em Nova York, mas os últimos trabalhos dele ele vai falar de morte, ele vai estar lá em Moscou. E isso num mundo dividido, né? Num mundo com uma membrana gigante no meio, né? O muro e muitas outras membranas. Eu vou tentar fazer dentro dos 10 minutos, porque eu queria saber o que vocês acham disso, sério. As artes são membranas mesmo? Antes de continuar questionando, eu vou voltar para onde era o início da minha apresentação, que é inclusive o texto da Silvia e do Marcos, que eu achei muito legal. Eu não sei se todo mundo acabou lendo. Acho que eu vou deixar... Não sei se eu leio. Vocês leram, gente? Então eu vou para frente, eu vou nos destaques que eu botei, né? Pensar membrana como contingência, né? Essa questão de seleção na arte é tão importante, né? Como a gente consegue buscar sentido para as máquinas? O Tanguy, eu acho que a gente consegue ver nos trabalhos dele fazer várias leituras, mas assim, nosso papel aqui, a gente está junto, né? O Tanguy ele é um artista também que ele trabalha muito em conjunto. Ele tem uma poética autoral, a gente olha para os trabalhos dele e sabe que é do Tanguy, mas ele trabalhou quase sempre em parceria. A Nick Sanfeld é o clássico de falar, mas tem o Paul Klee, vários outros artistas. Trabalho de arte, ciência e tecnologia sempre em conjunto. A gente está num espaço aqui muito seguro disso. E eu acho que esse é um artista interessante trazer nesse sentido. Mas, voltando, né? Seleção. A máquina e o humano tornando-se cada vez mais imbricados. Será que não era antes também? O que a gente está chamando por máquinas? Acho que a minha busca, assim, eu vou escrever, claro, mas é justamente trazer aqui essa ideia das membranas que esse encontro traz, é muito interessante. Muito interessante porque a gente está num sistema que cada vez mais as máquinas são apresentadas como essas membranas, as membranas do que vai fazer a divisão, do que é o humano, do que é o produtivo. E assim, a gente tem que ter consciência que são biopolíticas que estão atrás disso. Por isso que eu falei tanto do Gustavo aqui, porque eu acho que talvez ele tenha ido muito mais longe do que eu propunha nesse trabalho. Faltam 30 segundos, eu acho que eu posso falar mais ou vocês querem falar? Para dar os 5 minutos, para dar os 10 minutos. Eu marquei errado então.
Outra coisa, então voltando para a apresentação original, o que ia ser, aí eu trouxe a membrana, e aí eu estava pensando também como é uma célula, na verdade, né? Essa questão do indivíduo. O que dá energia para a célula, a mitocôndria, ela não vem diretamente, né? Ela é como se fosse um ET na célula. Elas vêm por parte da mãe, porque a mitocôndria do pai vai virar o rabicho lá do espermatozoide. Isso. Não. A mitocôndria é o 9. É o 9. Então, elas estão cortadas, mas isso pode variar. Sim, está aberto. Eu fico pensando, o artista, assim, a gente fala de membranas, a gente está pensando em membranas físicas, membranas químicas, biológicas. Ficou muito forte para mim essa questão do biopoder, de como é uma proposição de controlar as pessoas a partir de aspectos físicos, né? Que é o relógio, que é a fábrica, que é o edifício, que é as carteiras na sala de aula. Como pensar artisticamente isso? Eu não trouxe nenhuma resposta, eu podia ter trazido aí minhas propostas artísticas, mas eu acho que não é bem isso, né? Eu trouxe a definição. Vocês viram que eu realmente mudei a proposta toda, mas essa questão de você criar segurança, né? Você poder controlar a morte é o canto da sereia também, da questão do biopoder. Acho que também considerando a Paula Sibila, que tudo que eu estou falando aqui não é à toa, assim, eu acho que ela trouxe muito isso para mim. Ela vai falar do pós-orgânico. Então isso vai muito mais longe do que o que eu estou falando aqui. Eu acho que quando eu trago o samba ali, eu trouxe muito mais para próximo e para pensar as máquinas simples, assim, como o relógio. E o Tang, ele está justamente nisso, ele vai trabalhar com engrenagens. E é interessante, o Fogliano, ele fala de um inconsciente maquínico, né, nos objetos científicos. E você pensar essas cargas de de significação, que o Simondon vai falar também de hiperabundância de significado, né, que esses objetos carregam. Eu acho que o relógio, ele pode ser cruel, pode não ser cruel. Acho que ele é um símbolo. E eu perdi a apresentação, vocês perceberam, né? Mas a Paula Sibila, ela fala do Hermínio Martins e ele propõe essa questão dos mitos do Fausto e do Prometeu, para a gente ver um pouco essa coisa dos dispositivos tecnocientíficos antes dessa questão do pós-orgânico, né? Vamos dizer que Prometeu está mais próximo do mundo mecânico, Revolução Industrial, século XX ali ainda, início do século XX, que é aquela tecnologia que ela ainda tem um desígnio de Deus lá, é o que rouba o fogo e dá para a humanidade. Então a gente tem a capacidade de dominar o material, mas que a gente até certo ponto não supera isso, a gente ainda tem um destino. E que o Fausto, dentro da mitologia nórdica não, germânica, acho que está mais próximo e não tem tanto essa questão que não pode superar. Tá tudo bem, gente? Deu os 15? Eu acho que o meu relógio está... Não, eu perdi a atenção. Mas essa imagem, no livro ela usa bastante essa imagem, eu ia falar um pouco mais sobre isso. Mas como eu quis começar pelo apito da fábrica, porque cada vez mais a gente... não a gente aqui, né, mas a gente esquece, né? Como as coisas são controladas, como os mistérios são abandonados. E o samba, eu não sou músico, mas o samba, ele é interessante, esse samba no início do século, como ele foi cooptado para se transformar numa coisa do Estado, né? E a boemia, ela significava um pouco essa fuga. E aí, pensando o biopoder... Pode vir.
Eu falo nesse, depois ele volta. Tudo bem? Deixa eu ver. Então, o que eu queria falar dessa questão de membranas, que não deu para eu também falar muito na minha fala, mas como ele está trazendo, uma das coisas que eu acho importante a gente pensar quando fala do relógio, para mim essa questão do controle do tempo, ela vem desde do sino da igreja, por exemplo, né? Talvez até tenha uma outra versão antes, mas enfim, quando o tempo começa a ter que ser padronizado para que as comunidades pudessem sincronizar atividades e a atividade econômica e social começa a ser estruturada, né? A gente vê uma mudança de um tempo que era um tempo imanente, sei lá, das comunidades, aquela coisa mais articulada com a natureza, e um tempo cooptado, né, como se fosse uma membrana maior, dessa escala maior do que a humana, que é esse biopoder, né, que é esse interesse de manipular e de controlar o que acontece no tempo. Então, eu vejo o tempo como a gente pode pensar como uma membrana que vai, se cada um tiver um envelope de tempo, né, a gente tem esses envelopes cooptados, né, e o tempo e a atenção que são que é a moeda corrente agora que está sendo usada, mas os métodos, não só os métodos, mas essa cooptação, como se como a própria reprodução celular, né, que de poucas vai se multiplicando e crescendo, é só um comentário, mas ai, desculpa. Então é só esse comentário sobre as membranas, como elas se interceptam, e a questão do biopoder como uma coisa muito mais antiga e que só está se aperfeiçoando. Eu vejo assim. Eu acho... Não, mas só para completar, eu acho que 1 minuto e meio tudo bem. O Foucault ele vai falar, ele vai deixar mais claro que o controle ele está realmente associado com máquina, né? E que as emoções são um risco. Tudo que você não pode quantificar é um risco. E por isso que o que o Gustavo falou, assim, a previsibilidade das coisas é o que interessa para o lucro. E a gente tem que lembrar que se a gente considerar máquinas como membranas entre o social, o econômico e o cultural, é indissociável a questão política, a opção por aquilo ou não por aquilo. Acho que é isso que eu queria trazer, assim. Somos artistas e a gente tem, sim, a capacidade de criar novas subjetividades para as máquinas. As máquinas em si, elas não são boas ou ruins. A gente tem que ver o que a gente vai fazer com ela. Eu acho que na obra do Tang, é muito rápido, assim, né? 15 minutos, mas a gente consegue ver que ele vai explorando as membranas, o que torna uma máquina. O que é o indivíduo máquina? O que é aquela camadinha de membrana que ainda faz uma troca com o exterior, mas que separa e deixa o indivíduo ali. O Tang, ele vai nas máquinas e vai brincar com isso. Agora, eu acho que como artista a gente tem que pensar as máquinas aí, e aí eu não estou falando só de máquinas mecânicas, mas eu estou falando dos computadores, da inteligência artificial e de tudo mais. Eu acho que a política é importante dentro disso. Passa aí.